O Corinthians tem hoje dois cenários, um de discussão da reforma estatutária do clube e o outro de análise da proposta da SAF, no caso da Safiel. Mas o que elas têm em comum é que ambas estão praticamente paradas nesse momento e sob risco. Risco de serem ameaçadas ou até de serem completamente travadas e interrompidas. Tudo por causa de divergências internas que estão acontecendo no clube, tanto em relação à Safiel como também em relação à reforma estatutária, mas por motivos diferentes. Vamos falar sobre isso com muita informação e um teco de opinião aqui no vídeo de hoje da Salazar TV. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Deu uma sumida, né? Deu uma sumida aqui porque, enfim, problemas particulares, pessoais, muita coisa para resolver, muita correria e eu tive que me ausentar um pouco, um período. Agora com tudo mais encaminhado, inclusive aqui com um novo lugar para gravar, a gente vai voltar à velha rotina, a praticamente vídeos diários, rever a possibilidade de fazermos lives, enfim, precisei de um tempo realmente afastado para me readaptar e agora sim, de volta aqui as informações. Eu tinha dado até uma largada, inclusive, das apurações e tudo mais. Precisei realmente dar uma afastada do trabalho por 1, 2 ou 3 semanas, nem lembro mais, mas agora eu tô de volta, tá certo? E nesse retorno, durante essa semana, hoje já é quinta-feira, eu passei os últimos dias falando muito ao telefone, apurando muita informação, ouvindo muita situação sobre a reforma do Estatuto e também o projeto da Safiel. Eu acho que normal e natural, porque até a minha pausa esse já era o principal assunto. O Corinthians tem uma semifinal de Copa do Brasil para jogar, que deve ser o tema mais importante, além do transfer ban que o Corinthians corre para pagar esse ano ainda, devem ser os temas mais importantes relacionados a campo e bola. Muita coisa vai ficar para o ano que vem, na questão de reforços e tudo mais. Então, esses dois assuntos, sobre a reforma estatutária e também sobre a Safiel, acho que eles têm norteado as atenções tanto dos torcedores como também dos dirigentes e dos conselheiros e dos sócios dentro do Parque São Jorge. Eu tenho aqui algumas informações, eu tenho também algumas percepções, algumas trocas que a gente tem que ter aqui com vocês para manter vocês bem informados, antenados e cientes de tudo que está acontecendo. Até porque é uma coisa muito ruim para o torcedor que está só acompanhando, está só assistindo, está querendo o melhor para o Corinthians e está se informando, tentando se manter a par de tudo. Esse torcedor está com um problema, ele está com muita dificuldade, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu tenho percebido uma, entre aspas, cobertura em cima destes assuntos com muito viés, com muita parcialidade, com muita opinião, muito mais opinião do que informação. E aí eu tô falando de torcedor, eu tô falando de influencer, eu tô falando de jornalista, eu tô falando de dirigente. Em diversas manifestações que eu tenho acompanhado, você vê que as pessoas estão tomando um lado. Eu acho isso muito complicado. Você pode tomar um lado, você pode se manifestar. Tem gente que deixa declaradamente, né, aberto, qual é o seu lado dessa história. Tem gente que não diz qual é o seu lado, mas deixa isso implícito, fica uma característica na hora de se manifestar. Eu não acho isso bacana, porque a gente tem que separar as coisas. Eu posso chegar aqui, dar todas as informações para vocês, e no final falar, bom, agora você quer ouvir a minha opinião é essa daqui. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que o meu último vídeo, já faz um tempinho, eu fiz um vídeo falando de pontos positivos e negativos que eu enxergava na Safiel e na reforma do Estatuto. Coloquei ali o que eu achava interessante e o que eu achava problemático, nos dois casos. Então dá pra gente dar opinião, mas a gente tem que separar a informação da opinião. Então quando você tá ali acompanhando alguém que tá tomando partido de algum lado, é um problema, porque a informação vai chegar para você completamente contaminada. Por isso que eu falo, aqui pelo menos você não vai ter esse problema, aqui você vai receber informação do aqui do doer. Cansei de dar informação ruim, muita gente brinca comigo, só dá informação ruim, não é questão só da informação ruim, é que o clube tem vivido muita informação ruim, infelizmente, quando está passando por uma crise institucional gigantesca, e eu prefiro dar a informação correta, checada, bem apurada, e mesmo que ela seja ruim, a verdade para vocês, para que vocês aí sim discutam, debatam, mandem as suas manifestações e decidam o que vocês pensam sobre cada assunto, tá certo? Então vamos entrar nesses dois assuntos, reforma do Estatuto e Safiel. Antes, uma dica. Já reparou que eu não tô com a camisa da Salazar TV? Hoje eu tô com uma t-shirt, porque vou fazer uma viagem, e eu tô com uma t-shirt da Insider, porque faz toda a diferença viajar
com uma insider. Eu te explico por quê nesse vídeo de agora. Dá uma olhada. Chegou a hora de dar aquela dica de quem de fato sabe do que está falando, de quem experimenta e passa para vocês aqui o feedback. É claro que eu estou falando da Insider, que facilita demais a minha vida e agora vai facilitar para você a compra de qualquer peça ou produto da Insider. Estamos de 10 a 16 de novembro, na semana Travel Week, e a gente está falando da Black Friday de maiores descontos da história da marca, da história da Insider. Até 50% off, que você pode adicionar com o desconto de 15% da Salazar TV, que está aqui, ó. Você pega o cupom pelo QR Code ou no link da descrição abaixo que te manda direto para o carrinho, já com o desconto da Salazar TV. E repito, que você pode acumular com o desconto da Black Friday, até 50% off de 10 a 16 de novembro, é a Travel Week da Insider. Meu camarada, não estou falando só de desconto, claro que você ainda pode aproveitar, por exemplo, o canal do Flash Promos, que está aqui no link também. É um canal no WhatsApp que você vai para lá e chega lá, tem algumas promoções relâmpagos da Insider, aproveita também, mas além de todas essas facilidades, eu estou falando do dia a dia, da conveniência. Por exemplo, estou com a minha t-shirt da Insider aqui, ó, essa daqui, preta, uso bastante. Vivo viajando para cima e para baixo por causa do futebol, por causa do jornalismo. Imagina quantas roupas da Insider eu não consigo levar na minha mala com ela desse jeito aqui, ó, dobradinha assim. Olha quantas roupas eu consigo levar e imagina o peso da minha mala, muito mais leve, ou seja, ela é confortável para usar como essa e também para carregar. E quando eu chego no local, é simples assim. Você desdobra, desenrola e ela tá literalmente pronta para uso. Porque não amassa, meu amigo. Não amassa, não retém suor. Não preciso falar mais nada. Uso, sei do que estou falando, aproveite. Na correria do dia a dia, para encher a mala de roupa sem se preocupar com peso, você não vai encontrar roupa melhor do que a Insider. E aproveita o desconto da Travel Week com os maiores descontos da história da Black Friday, junto com o cupom da Salazar TV ou no link. Não perca esta oportunidade. Tá aí, eu falo da Insider para vocês porque de fato eu uso, utilizo, sei como é que é ter uma Insider, sei das vantagens do dia a dia. Hoje faço uma viagem com a mala muito mais leve, podendo levar muito mais roupas, enfim, falo e dou essa dica para vocês porque de fato vale a pena, tá certo? Usem o cupom da Salazar TV. Bom, bora falar. Vamos começar falando da reforma do Estatuto. A reforma do Estatuto tem um problema. Ela tá tendo um problema. O primeiro ponto, tentando resumir para vocês, o primeiro ponto é o seguinte: existe uma grande possibilidade dela ser judicializada. Ponto. Por quê? Porque hoje há um atrito muito grande entre o Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e o CORE, o Paulo Pedro, por exemplo, do CORE, o Isabela, por exemplo, do CORE. Enfim, há um atrito muito grande entre pessoas do CORE e Romeu Thoma Júnior. Vou tentar destrinchar isso daqui. Na reforma do Estatuto, tem vários artigos que são pontos de divergência. Situações ali que muitas dessas pessoas não concordam e entendem que isso tem que ser alterado. Ok, aí você pensa, bom, as propostas foram recebidas, colocadas à disposição e elas serão analisadas e votadas em partes, né, por bloco, na reunião do Conselho do dia 24 de novembro. Hoje é dia 13 de novembro, no dia 24 isso vai ser votado lá, vai ser discutido e votado. Ok. A questão é, eu conversei, por exemplo, com o Paulo Pedro e ele me explicou o posicionamento dele. Ele entende que vários artigos ali precisam ser alterados, ficou até de me mandar uma lista, não mandou ainda, e ele entende que não há tempo hábil para isso. Por quê? Existe uma reunião marcada, uma assembleia para o dia 24 de novembro para isso, e existe uma assembleia no dia 20 de dezembro para arrematar o novo Estatuto do Corinthians. Na opinião do Paulo Pedro e de outras pessoas, não há tempo hábil para todas as discussões. Isso precisa ser discutido de maneira mais ampla. E na opinião dele, dentro dessas reuniões do Conselho, o que seria necessário? Marcar mais reuniões. Isso significa postergar essa discussão para o ano que vem e não concluir a reforma do Estatuto ainda neste ano. Esse é um posicionamento, por exemplo, do Paulo Pedro, que está nessa rota de atrito com o Romeu Thoma Júnior. Se isso não acontecer, se o Romeu não ceder, eles não descartam judicializar.
entrar na justiça para impedir que essa reforma tenha sequência, e aí ficaria tudo completamente parado até a justiça tomar alguma decisão. Esse é um ponto. É claro que eu também liguei para o Romeu Thoma Jr., ouvi o Romeu Thoma Jr., e o Romeu me explicou o seguinte: na opinião dele, o impeachment retardou tudo, ele sempre deixou o canal aberto para que as pessoas entregassem as propostas, recebeu proposta de todo tipo de coletivo corintiano e tudo mais, torcidas organizadas, chapas, chapinhas e tudo mais, e na opinião do Romeu, você não tem novas datas para receber reuniões dentro do Parque São Jorge. Por quê? Porque as reuniões acontecem num anfiteatro, num ginásio, enfim, para juntar lá os 300 conselheiros em tese. Só que esses lugares, eles são alugados, né? Você tem shows, apresentações, eventos e tudo mais. Ele falou, não tem espaço no clube para marcar mais reuniões. Segundo ele, se o clube der espaço e data para ele, ele pode marcar outras reuniões sem problema nenhum, segundo o Romeu, mas que hoje não tem novas datas disponíveis para essas reuniões lá. E o que ele explicou? Ele explicou que essas discussões, essas emendas de plenário, que são, enfim, eventuais divergências, apontamentos ou mudanças que as pessoas, depois de lerem esse pré-projeto, entendem que sejam necessárias. Ele entende que isso tem que ser discutido nas comissões, nas reuniões de líderes, né, os colégios de líderes, nas reuniões informais, no envio ao conselho de sugestões de emendas. O que o Romeu diz? O Romeu diz, você não precisa, você não depende dessas reuniões, você não precisa jogar isso para o ano que vem, porque no dia a dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, você pode apresentar todos os seus apontamentos, você pode sugerir emenda de plenário, você pode falar de alguma coisa que você discorda, apresentar isso, levar isso, e aí tudo vai ser ali, entre aspas, mastigado para a reunião do dia 24 apenas ser discutido e votado. Olha, tem essa opção, o artigo pode ficar assim, pode ficar assado, apresentar essa emenda de plenário, querem tirar isso, colocar aquilo, então vamos decidir aqui. É isso. É o que pensa o Romeu, que isso tem que ser discutido, isso não precisa depender de reuniões formais, isso pode ser discutido em outros âmbitos, no colégio de líderes, na reunião de líderes, com apresentações de emendas de plenário, nas reuniões com as comissões. Ele entende que dá para agilizar isso lá e depois você botar tudo para votar na Assembleia do dia 24 e depois no dia 20 de dezembro na Assembleia para bater o martelo sobre a reforma ou não. Então há essa divergência que basicamente é sobre tempo hábil. Existe uma discordância, por exemplo, do Paulo Pedro sobre diversos artigos, mas isso não está em discussão. O Romeu, por exemplo, não falou a mim sobre nada. Cara, o artigo vai ser do jeito que os conselheiros quiserem. As propostas chegaram, foram colocadas lá e o artigo vai ser votado pelo conselho, não sou eu que decido, disse o Romeu para mim. Agora, a questão de data, o Romeu não quer postergar isso para o ano que vem, porque janeiro é férias, aí você não tem os conselheiros aqui para a reunião. Fevereiro é carnaval, vários vão viajar. A gente vai jogar isso para quando? Para março, mas vai ter eleição em próprio 2026, né? No próprio ano de 2026. Pois bem, e aí vem uma questão deles. O Romeu não quer postergar, ele se comprometeu com o calendário, ele não quer postergar isso. A reforma do estatuto foi de fato muito pedida pela torcida, até pela oposição do Corinthians. Agora que ele botou isso para votar, ele disse que não vai arredar o pé, não vai mudar e que se inclusive judicializarem é capaz ele não botar mais em pauta no ano que vem, um abraço, tá? Então assim, por que eu tô falando isso? Tô deixando claro que o clima tá bem ruim mesmo, o clima é de animosidade, as pessoas estão se degladiando dentro do Corinthians por causa disso. E isso coloca tudo em ameaça, deixa tudo sob risco, porque a gente olha agora para o cenário e pensa, e agora, o que vão fazer? Será que vão judicializar? Será que o Romeu realmente, caso aconteça isso, vai tirar da pauta do ano que vem? O Romeu vai manter? Os caras vão fazer o quê? Difícil, cara. Que a reunião do dia 24, o Paulo Pedro até alega o seguinte, não dá tempo de discutir tudo isso em 3 horas, mas você pode pausar a reunião e continuar a reunião a partir daquele ponto em outro dia. Aí é o que ele alega que não tem outras datas. O Romeu alega que não tem um local disponível, mas entende que se o clube fornecer para ele, ele pode marcar. Ele falou, se me fornecer o local e o pessoal quiser mais reuniões durante a semana, a gente marca outras reuniões e faz isso, mas ele entende que isso pode ser feito de uma maneira informal para levar tudo mastigado para a Assembleia dentro do Conselho. Senhores, é isso. Basicamente é isso. Estou dando uma bela de uma resumida sobre essa questão que pode levar à judicialização, à paralisação da reforma do Estatuto do Corinthians. Sobre a reforma em si e os artigos,
Tem várias questões ali, vários artigos que ainda serão discutidos e serão votados por bloco e tudo mais. Tem muitos artigos ali que estão gerando desconforto em muitas pessoas. Pessoas que têm privilégios, que não querem perder privilégios. Pessoas que querem ter privilégios. Pessoas que querem ser candidatos. Pessoas que não querem que daquele jeito seja possível, por exemplo, a inclusão do fiel torcedor como com direito a voto. Então tem muita discussão, mas isso tudo, essas discussões todas serão ali com eles na hora da reunião para serem votadas e determinadas no estatuto. Adequações, texto, até ortografia, muita coisa ainda precisa ser ajustada. Um outro ponto importante, agora quero dar aí uma questão de opinião. Eu já falei isso para algumas pessoas e ontem falei, inclusive para o Romeu, falei isso no meu último vídeo aqui, só vocês terem assistido. Caminho tendão de Aquiles, você tem muitas questões ali para arrumar na reforma do estatuto. Ela é boa, é um estatuto realmente muito melhor e mais moderno e atualizado, enfim, do que o atual. Só que tem uma questão, a questão das candidaturas. E aí eu bati nessa tecla com o Romeu. Romeu, pode mudar tudo, mas aí chegar no final, o cidadão tem que escolher entre Augusto Melo e André Negão para tirar como exemplo. O que adianta? Pô, o cara para ser candidato, ele tem que ocupar 2 mandatos de conselho, ele tem que esperar 4 anos, aí depois ele tem que ocupar 2 mandatos de conselho, tem que demorar mais de 10 anos para o cara ser candidato. Ou seja, a gente vai ficar um longo período ainda com os torcedores os sócios tendo que votar nos mesmos. Aí não adianta mudar a estrutura toda. Palavras do Romeu para mim. Cara, não tem problema nenhum. É só alguém apresentar esta proposta. Portanto, tá aqui de novo eu falando mais uma vez, reforçando. Eu não sou sócio do Corinthians, eu não voto, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só o jornalista que cobre. Pessoal, alguém tem que apresentar essa proposta. Pelo amor de Deus, essa proposta precisa entrar em discussão, em votação e, Deus queira, para o bem do Corinthians, ser aprovada. Um mandato de conselho é o suficiente. Se bobear, nem isso. Você precisa dar a oportunidade do Corinthians se renovar mais rapidamente. O Corinthians está agonizando, o Corinthians está na beira do precipício. Não dá ainda para esperar mais 10 anos para ter um candidato novo. Senão, vai mudar tudo e os candidatos serão sempre os mesmos. Portanto, segundo o Romeu, ninguém apresentou essa proposta. A proposta das candidaturas está lá. O cidadão precisa de 2 mandatos, um absurdo. Então, se alguém, vai lá, alguém, você, conselheiro, tá me ouvindo, sócio, torcedor organizado da Gaviões, qualquer um, vai lá e apresentar aqui, Romeu, a proposta sobre essa alteração, essa mudança na candidatura, né, nos pré-requisitos para a candidatura à presidência do Corinthians. Tem que haver essa mudança. Assim como tem que entrar o fiel torcedor para votar, tem que haver a mudança na regra dos candidatos. Essa é a minha principal crítica. Eu acho um absurdo ninguém ter proposto essa mudança e a coisa continuar do jeito que sempre foi. Vai ter a reforma e para você ser candidato, as regras serão as mesmas do jeito que sempre foi. Vamos lá, gente. Aqui a minha dica para vocês. Falando da Safiel, cara, a Safiel é um problema. Não é um problema para mim, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu digo que é um problema porque do jeito que ela está, eu acho que me parece que dificilmente ela vai passar do jeito que ela está. Talvez muita coisa precise mudar. A questão das red flags, né, do compliance do Corinthians, eles vão ter que explicar tudo isso de uma maneira muito mais detalhada. Foram apresentadas red flags, que nada mais é do que a solicitação de esclarecimentos sobre aqueles assuntos. Sem estes esclarecimentos, o Stabile não vai assinar nada. Esquece, ele não vai assinar sem estes esclarecimentos. Tem muita gente pressionando o Stabile para isso, mas não vai acontecer. Pelo que eu sei, não vai acontecer, esquece. Segundo ponto, a Safiel fez ali um comunicado respondendo às red flags. Tem resposta ali que não é suficiente. Por exemplo, o Maurício Chimati fez parte daquele grupo do Pedro Silveira, teve acesso a informações privilegiadas, assinou um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, que você simplesmente não pode divulgar informações por 5 anos daquilo que você está tendo acesso, informações privilegiadas. E aí como que você diz que ele não utilizou essas informações? Quem leu o projeto da Safiel diz que claramente ali ele utilizou de informações que ele obteve quando fez parte desse grupo e que ele não poderia ter feito isso. Enfim, isso é válido por 5 anos. Quando a Safiel fala, não, mas ele não se utilizou disso. Não, quem garante que não?
A questão de ter uma empresa nova com capital de 3 mil para arrecadar bilhão, comum no mercado, mas como que isso funciona, por exemplo, caso ela não consiga, caso precisa haver um rompimento, uma multa rescisória, como que você impõe uma multa com uma empresa com este capital? A lei não permite algumas coisas, eu não estou falando que não permite multa, mas ela determina alguns ritos nestes casos. Outras coisas, né? O próprio Paulo Pedro indicou algumas questões que são jurídicas, técnicas, não é uma questão de opinião, né? A invasão, que a SA, que é a empresa que iria atrás do dinheiro, do jeito que ela foi apresentada no projeto da Safiel, ela nem pode fazer, ela não tem autorização para fazer essa captação. Tem alguns pontos do projeto que foram escritos de uma maneira como se ali fosse se criar entre aspas, um estatuto novo com regras determinadas pelo que eles acham ideal, só que contradizem leis, que aí a gente está falando de leis governamentais que estão acima disso. Então aquelas ideias não poderiam ser colocadas em práticas daquela maneira que está no projeto da Safiel, porque as próprias leis que estão acima se sobrepõem a isso e não permitiriam que fosse assim. Então, existem diversos questionamentos no projeto da Safiel. Tem gente, inclusive, que me diz que o projeto é interessante, mas que precisa passar por uma reformulação gigantesca de cara, por causa de ilegalidades, desconformidades, situações que são inviáveis, dúvidas, suspeitas e tudo mais. Então tem muita análise técnica que já me passam, que apontam diversos problemas para a Safiel resolver antes do Estado assinar. Por isso que isso não deve acontecer. Além disso, tem a questão de como a Safiel está trabalhando nos bastidores, os idealizadores, os apoiadores, enfim, entendam como quiser, está trabalhando nos bastidores. Você depende das pessoas do Parque São Jorge, do conselho para assinar, para votar, para tudo isso. E aí quando você chega lá e começa a criticar esses caras, bater, enfim, começa a criar uma animosidade. Esse nós contra eles, para quem precisa deles, não é bom. Não sou eu, tenho nada a ver com isso, mas nós contra eles que eu tô falando da Safiel com essas pessoas do conselho. Por quê? Porque isso vai criar uma animosidade. Se esses caras não quiserem, não tem jeito. Você entende? A maneira como a Safiel resolveu trabalhar, que é fazer a pressão de fora para dentro, por um lado me pareceu a única alternativa da Safiel, talvez ela não fosse ouvida se ela não fizesse isso. Mas por outro lado, é um caminho perigoso, é um caminho difícil, porque as pessoas dentro do Parque São Jorge estão incomodadas, porque elas estão percebendo que a Safiel está querendo entrar à base da pressão. E aí muita gente diz lá, olha, desse jeito esquece. Não vai ser na pressão que a gente vai topar dar o Corinthians para eles. Eu escuto isso de pessoas. E tem um outro ponto, outro dia eu vi até um dos idealizadores da Safiel falando sobre isso, acho que no meu timão, que é sobre a relação com o Augusto Melo. E eles tentam o tempo inteiro se desvincular a isso. Não, eu nem sei quem é o Augusto Melo, eu não sei nem qual é a cara dele e tudo mais, eu tenho escutado muito isso. O projeto é um projeto que não tem CPF, ele é uma ideia. Enfim, o que eu escuto? Isso não é opinião, isso é informação. O que eu escuto de dentro do Parque São Jorge? Gera, sim, muito desconforto e pega muito mal para a Safiel o fato dos principais apoiadores do projeto serem dissidentes da gestão Augusto Melo. Então você vai pegar o Gonzalez da loja, você vai pegar... E tem gente que não está aparecendo. Porque, por exemplo, eu tenho a informação de que o Pedro Silveira é um forte apoiador da Safiel. Eu tenho informação não, isso é fato. O Vinícius Cascone, que era o braço também do Augusto Melo, quase até o fim, ele é também um forte apoiador da Safiel, que aparece pouco, fala pouco do assunto, ele é sempre muito discreto, o Pedro Silveira é sempre muito discreto. O Rosala acha interessante, mas já colocou os apontamentos dele, mas tá ali também, é para entender e se de repente for o caminho apoiar. Mas enfim, existem várias pessoas da gestão Augusto Melo que estão apoiando fortemente esse projeto da Safiel. Quando eles subiram no palco lá no Pacaembu, eu avisei. Pessoas ali, como por exemplo o Gonzalez da loja, que também é fechado com o Augusto Melo, o advogado, o Peterson, forte defensor do Augusto Melo, também estava lá, o Roque e tantas outras pessoas e personalidades do Corinthians
todas elas, apoiadoras ferrenhas da gestão Augusto Melo, elas estão se manifestando e apoiando essa questão. E algumas não estão se manifestando, estão quietinhas por trás, como Pedro Silveira, como Cascone, que aparece pouco, mas estão ali, estão apoiando também. Isso aí tem gerado um incômodo muito grande. As pessoas se perguntam no Parque São Jorge. Bom, essa galera que acreditou no Augusto Melo e montou esse projeto aí que aconteceu. Aí agora eles querem que a gente acredite neles de novo e acredite que eles não têm interesse nenhum, que eles não têm ganho nenhum com isso, que eles só querem o bem do Corinthians, tá estranho isso. E de novo, todos eles juntos. E aí a Safiel disse que não tem nada a ver, mas o Maurício Chamati financiou parte da campanha do Augusto Melo, né? A campanha pagou umas coisas do Augusto Melo, fez parte deste comitê. Enfim, quer queira, quer não, ele fez parte da gestão. De alguma maneira, ele apoiou, ajudou o Augusto Melo. Tem uma questão dele tá respondendo a um processo de estelionato, enfim, tem as outras processo que foi arquivado, processo que não foi arquivado, tem essas questões que o Compliance puxou também, mas a relação dele com a Maria Thier, a relação dele com o Augusto Melo que ele teve, de fato, a relação dele com o Pedro Silveira, que também era da gestão do Augusto Melo, que tem a relação com o Vinícius Cascone, que era do Augusto Melo, que tem relação com toda aquela galera em cima do palco, que eram todos do Augusto Melo, isso tem pegado muito mal. Nas redes sociais, você percebe uma movimentação muito grande sobre aqueles perfis de redes sociais, no YouTube, no Twitter, no X, no Instagram, aqueles perfis, torcedores, influencers, os fakes, toda aquela turma que apoiou fortemente o Augusto Melo, agora se declara fortemente apoio à Safiel. Isso também tem acontecido. Então, o modus operandi de ir por fora, de conquistar esse apoio nas redes sociais, de pegar essas pessoas, esses perfis de redes sociais que apoiaram Augusto Melo, para trazer a favor da Safiel, de colocar isso em podcasts e tudo mais. Repara como foi exatamente assim que o Augusto Melo se elegeu, e no Parque São Jorge as pessoas que apoiaram tudo isso são as pessoas que estão apoiando a Safiel. É por isso que para a Safiel está sendo tão difícil se desvincular politicamente e se desvincular do Augusto Melo e das pessoas que envolvem o Augusto Melo. Pode ser que não tenha o Augusto Melo ali, mas toda aquela turma tá ao lado, tá junto, tá participando, tá apoiando. Eu não tô falando que tá certo, eu não tô falando que tá errado. Eu estou dizendo que isso está acontecendo e está pegando muito mal. A maneira como a Safiel está trabalhando, a pressão nos bastidores, a maneira como ela já, entre aspas, ofendeu pessoas do conselho e também como ela se vinculou e adotou o mesmo modus operandi estratégico de ação por fora para garimpar esse apoio com as mesmas pessoas externas e de redes sociais e internas de conselheiros, assim como foi feito na gestão Augusto Melo. Isso daí é um problema, além dos problemas técnicos que foram apontados no projeto, além dos problemas que o Compliance apontou. Portanto, meus caros, me parece que o projeto da Safiel não vai sair do papel enquanto não acontecer a reforma estatutária, porque lá tem as outras previsões que têm a ver também com o projeto de SAF do Corinthians. Sem uma coisa, a outra não deve acontecer. Sem todos esses esclarecimentos, a Safiel também não deve prosperar no Corinthians. A rejeição é muito grande, um pouco por causa disso tudo que eu expliquei aqui. O projeto apresenta falhas e as estratégias talvez não tenham sido as melhores por enquanto. A intenção pode ser a melhor do mundo, não sou eu que estou julgando aqui. Mas a maneira como as coisas estão acontecendo, tanto a reforma do Estatuto como também a Safiel, tem colocado tudo isso sob ameaça. Sob ameaça de insucesso ou de, pelo menos, de postergarmos essa discussão e termos ainda um longo período pela frente até que alguma coisa aconteça para o bem ou para o mal. Sabe do que eu sinto falta? De uma nova opção. Tem isso também, né? Chega um projeto de SAF ao Corinthians e as pessoas que estão envolvidas nisso, várias delas já participando, são pessoas do clube, pessoas conhecidas, pessoas da outra gestão, uma ou outra assim que não, né? Que é de fora. Isso tem gerado muito desconforto. Não é uma situação de vir uma ideia realmente de fora, com pessoas de fora, pessoas que não têm esse vínculo, pessoas que não participaram de campanha política, realmente de fora, assim, como se viesse, sei lá, brincando aqui, um Elon Musk da vida e falasse, vou apoiar, vou fazer um projeto aqui, vou pagar a dívida do Corinthians e vou... Não é o caso. Tem muita gente que fala que o grande problema é não ter uma alternativa que seja realmente de fora, porque para eles a Safiel não é uma proposta de fora, é uma proposta feita por pessoas com ideias de dentro da gestão do Augusto Melo que só foram ali pegar
alguns apoiadores externos. Isso é informação, não é opinião. Dito isso, bom, ficou longo o vídeo, né? Chega por hoje? Chega por hoje. Por quê? Porque tem muita coisa pra gente tratar aqui, eu quero fazer algumas mudanças no canal, da gente tratar sobre outros assuntos, a gente não precisa ficar só falando de Corinthians, né? Tem essas questões do Palmeiras, do Flamengo, do Bruno Henrique, da arbitragem brasileira, tanta coisa que incomoda, tanta coisa que atrapalha, situações de campo do Corinthians, como por exemplo a do Guinegão, que eu acho que eu fui o primeiro a começar a bater nessa tecla aqui lá atrás, e acho que agora todo mundo acordou pra vida do absurdo que tem sido e como o Corinthians tem perdido que eu digo porque o Yuri Alberto e o Memphis Depay não estão entregando, o Guinegão estava entregando e hoje talvez nem sei se vai conseguir entregar mais, porque jogaram a confiança do moleque lá pra baixo. Enfim, tem muitos assuntos pra gente tratar, mas aí pro vídeo não ficar longo, a gente deixa para os próximos e a gente mata esse vídeo de hoje aqui com esse assunto. Reforma do Estatuto Issa Fiel. Tudo ameaçado, tudo sob risco, vamos ver até onde essa história vai, mas do jeito que tá, ambas correndo muito risco. Hoje ainda, nessa quinta-feira, tem depoimento do Duílio Monteiro Alves e o André Sanches, o caso dele está parado. Eu me atualizei ontem, o caso dele está parado. A juíza, a defesa do André solicitou aquele documento para entender de que maneira foi feito o sorteio e o rito para que o caso caísse com o promotor Cássio Conserino. Ele já respondeu, ele aditou a denúncia inserindo aquela questão do Einstein, das notas. A juíza está com tudo isso em mãos e aparentemente ou ela está avaliando de maneira muito criteriosa ou então ela está talvez esperando uma resposta do procurador, porque também tem uma outra questão de que o Ministério Público já havia recebido essas denúncias, que foi enviado ao Jabaquara, chegou no Jabaquara, foi enviado para outro lugar, enfim, tem uma série de questões envolvendo esse caso do André Sanches que eu estou ainda tentando apurar, mas o caso está literalmente parado neste momento, aguardando alguma manifestação da juíza, da doutora Márcia. Vamos ver. O prazo dela já estourou, mas você sabe como é que funciona aqui no Brasil. Tá certo? A gente vai se atualizando, a gente vai falar disso e de muito mais assuntos, mas por hoje, reforma do Estatuto Issa Fiel. O que vocês acharam das informações? Mandem aqui nos comentários, inscreva-se no canal e vamos que vamos de volta ativa aqui na Salazar TV. Se cuidem, valeu, aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.